Essa questão dos indicadores, ele é um dos componentes, você já falou um pouquinho sobre isso. Qual que é a percentual que é atribuída? Essa questão dos indicadores, ele é um dos componentes, você já falou um pouquinho sobre isso. Qual que é a percentual que é atribuído aos indicadores, à avaliação externa? Como é que é esses percentuais que compõem o total da avaliação? Cada equipe vai ser certificada a partir do desempenho dela, considerando o conjunto dos indicadores, os 24 indicadores contratualizados, que representam 20% do total da nota de cada equipe. 10% da nota vai ser em função do uso de alguma ferramenta, algum instrumento autoavaliativo que a equipe e a gestão municipal fizeram, e 70% da nota vai ser em função do desempenho para o conjunto de padrões que foram verificados em loco pelos avaliadores da qualidade. Então, quer dizer então que esse componente da avaliação externa é o principal componente no processo da avaliação como um todo, é o maior peso, né? Mas também teve outras questões, como por exemplo a questão da autoavaliação. Qual que é o propósito de colocar as equipes para fazer um processo de autoavaliação? Bem, o propósito e a intencionalidade de colocar a autoavaliação é para permitir dois movimentos importantes. O primeiro é dar transparência àquilo que vai ser observado pelos avaliadores da qualidade, né? Isso garante que as equipes saibam com muita antecipação aquilo que vai ser verificado, aquilo que vai ser considerado no momento da avaliação. E um segundo movimento que é muito mais importante também, em relação àquilo que pode representar o uso de estratégias autoavaliativas, é a própria equipe e os gestores municipais, a partir do reconhecimento próprio do que eles fazem, daquilo que desenvolvem, a partir de um olhar subjetivo, reflexivo, autocrítico, entender onde é que estão os avanços, entender onde é que estão as maiores dificuldades, os maiores desafios, e a partir daí delimitar estratégias para a superação desses problemas identificados. Então é fundamental que as próprias equipes e gestores, olhando para si próprios, reconheçam onde é que estão os maiores problemas para que ela possa alcançar bons resultados considerados aí como fundamentais para o aumento do acesso e da qualidade da atenção básica que é ofertado e desenvolvido pelo município, pela equipe. E o período da autoavaliação já está finalizado ou as equipes ainda podem fazer esse processo de autoavaliação? Bem, a ideia é que a autoavaliação seja um processo permanente, contínuo. É importante que as equipes de tempos em tempos parem para dialogar, para discutir, para refletir, inclusive para discutir aquilo que foi feito para a superação de desafios anteriormente identificados. Então não há um período em que fecha, digamos assim, a possibilidade do uso dos instrumentos autoavaliativos. O fato é que no processo de avaliação externa vai ser verificado se a equipe desenvolveu alguma autoavaliação, seja utilizando a ferramenta ofertada pelo Ministério da Saúde, né, que é a autoavaliação para melhoria do acesso e da qualidade, ou seja, utilizando outras ferramentas que eventualmente o próprio município já desenvolveu ou que historicamente já é desenvolvido na equipe ou no município. Então é importante que as equipes mantenham essa perspectiva de se autoavaliarem de tempos em tempos, a cada 6 meses, ou tempos que sejam apropriados para que as equipes possam parar e observar o que foi feito e aquilo que precisa ser feito dali para frente. Então a junção da autoavaliação com a avaliação externa, ela permite não só vir um autor externo que aponta e diz se a equipe é boa ou não, mas permite também que a própria equipe possa se identificar internamente, a partir do debate amplo, reflexivo, se ela está em boas condições considerando os padrões de qualidade apontados. A Márcia Pereira pergunta-se em relação a esse processo da autoavaliação, se as informações que foram digitadas no sistema são suficientes ou se haverá mais algum tipo de formulário que precisará ser preenchido. Bem,
O sistema que foi oferecido pelo Ministério da Saúde para que as equipes pudessem entrar com os dados relacionados aos padrões de qualidade do AMAC, ele tem o propósito de contribuir para que o processo de gestão dessas informações e o uso delas seja mais simplificado para as equipes e para os gestores municipais. Não quer dizer que essas informações vão ser utilizadas propriamente no processo de avaliação externa, até porque tem objetivos distintos. Aquela informação que foi assinalada no sistema, que é produto do debate das equipes em relação ao reconhecimento dela sobre a qualidade daquele padrão de qualidade, não vai ser utilizado na avaliação externa. Então esse dado vai poder ser utilizado para outras coisas, a gente vai poder produzir vários relatórios que vão apontando algumas questões que são relevantes, algumas que são mais relevantes do que outras, mas esse dado não vai ser utilizado no momento da avaliação externa. O único dado que vai ser utilizado é aquele que for coletado no momento da visita do avaliador da qualidade, quando ele estiver observando o que está acontecendo na equipe, entrevistando, observando os documentos e assim por diante. E após esse período da avaliação externa, o que é que acontece com as unidades? Assim, vai ser divulgados os resultados, mas quais são as consequências, quais são os próximos passos a partir disso? Bem, o programa está organizado em 4 fases, e a 4ª fase é a fase de recontratualização. Quer dizer, depois que a equipe foi avaliada, depois que a equipe foi certificada, ela vai assinar um novo termo de compromisso, se comprometendo a novas questões, novos padrões de qualidade, indicadores de atenção básica, para que nós possamos dar continuidade nesse ciclo de melhoria do acesso na qualidade. Então, no início do próximo ciclo, volta-se a ideia de investimento concentrado nas 4 grandes dimensões do programa, que é a autoavaliação, o monitoramento, apoio institucional e a educação permanente. Então a ideia é que logo na sequência da avaliação externa as equipes possam mais uma vez assumir novos compromissos e seguir aí com seu esforço e suas ações de melhoria do acesso à qualidade da atenção básica. Então esse é um processo que não acaba, ele continua, é um processo permanente e novas equipes poderão aderir. Quando é que esse processo vai ser aberto? Como é que está essa questão das equipes que não entraram nesse momento agora, por algum motivo, que mais para frente quiserem entrar? Exatamente, o processo ele não para agora, a avaliação externa ela não encerra o programa, é apenas mais um momento. E em relação a novas entradas, a novas adesões, como se trata de ano eleitoral, do ano 2012, nós vamos esperar as novas gestões municipais assumirem e a partir do mês de março do ano 2013, o Ministério da Saúde vai abrir o sistema para novas adesões, para novas contratualizações e o programa segue nessa perspectiva. E nesse novo ciclo de avaliação, a equipe é comparada? Porque hoje ela vai ser comparada com equipes no mesmo estrato, dentro de um conjunto de indicadores que tem uma certa complexidade, mas no próximo ciclo de avaliação ela vai ser comparada com o seu próprio desempenho anterior? Exatamente. Nesse momento, como nós não tínhamos informações de linha de base, nós tivemos que restringir essa avaliação a uma avaliação a partir de uma perspectiva comparativa entre as equipes que estão em condições similares, né, em cidades com o mesmo porte, em cidades localizadas em áreas mais ou menos adensadas, mais ricas ou mais pobres. Mas a partir do próximo momento da avaliação externa, como nós já teremos informações para cada equipe, nós vamos poder comparar a equipe com ela mesma ao longo do tempo. Então, nos próximos ciclos de avaliação externa, nós vamos ter a oportunidade de ponderar em favor da equipe aquilo que foi o esforço dela ao longo do tempo. Então, equipes bem avaliadas no futuro vão ser aquelas equipes que, além de estarem numa condição comparativa boa, estão também numa condição comparativa entre as outras equipes boa, está também numa condição comparativa com ela mesma melhor, numa condição melhor, né, com melhores desempenhos, melhores resultados para os padrões de qualidade. E as unidades e as equipes vão receber algum tipo de certificado? Como é que vai ser isso? Assim, vai ser divulgado o resultado, as equipes vão ter ciência do seu próprio desempenho, mas vai ter alguma sinalização? Como é que é essa questão? Isso é muito importante porque logo após a certificação, o Ministério da Saúde
vai colocar uma placa de certificação indicando qual foi o conceito que aquela equipe recebeu nesse processo. A gente tem uma placa aqui, não tem? Sim, nós temos aqui um exemplo da placa de certificação. Essa é a placa que vai ser afixada num local onde qualquer usuário vai poder ver qual foi o desempenho da equipe, qual foi o desempenho não só da equipe, mas o desempenho do conjunto da gestão municipal e da equipe, porque tem padrões de qualidade que dizem respeito àquilo que a gestão municipal faz. E se nas unidades básicas de saúde tiver mais do que uma equipe, vai ter ali indicado qual é o conceito de cada uma das equipes, porque isso pode acontecer também. Pode ser que na mesma UBS uma equipe seja melhor avaliada do que a outra, porque muitos dos padrões de qualidade vão estar relacionados ao desempenho e ao trabalho feito pelos profissionais individualmente. Esse é um ponto importante, né, da questão da avaliação, porque há um receio de que essa avaliação venha para punir, né, que tem uma lógica punitiva. Mas como que esses componentes que estão estruturados, eles inclusive ajudam as equipes, eles incentivam que as equipes tenham mais estrutura para trabalho? Como é que é a avaliação de vocês em relação a isso? Bem, enquanto a punição, do ponto de vista do recurso, especificamente, esse é um recurso novo, é um recurso adicional. Então nenhum município vai deixar de receber o PAB variável, o PAB fixo, como já vinha historicamente recebendo. Então esse recurso adicional, ele traz uma possibilidade de reconhecimento do trabalho que historicamente foi desenvolvido por cada uma das equipes e o reconhecimento do esforço que as equipes têm para melhorar o acesso e a qualidade.